Graça e paz, tudo bem com você? Vamos para mais uma palavra de fé. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o jovem rico, sobre a atitude dele. E eu quero comparar um pouco essa mensagem sobre os chamados desigrejados, né? Quantas pessoas estão se posicionando hoje como desigrejados, achando seus motivos. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, para a gente falar sobre isso, vamos ler um pouquinho a palavra de Deus, que está aqui em Mateus 19, verso 16 a 30, mas eu quero ler só uma parte aqui rapidinho, onde Jesus diz no verso 21. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vai vendo os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Você já conhece a história, quando o jovem rico se apresenta a Jesus e ele pergunta: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino do céu, a salvação? E Jesus então fala para ele, né, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a sua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem, então, todo feliz, diz: tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? E aí Jesus fala para ele, né? Jesus, sabendo que ele era apegado nas riquezas, que ele era apegado, né, nas suas finanças, então Jesus, conhecendo o coração dele, querendo ajudar ele, disse a ele: vai, vende tudo que você tem, entrega aos pobres e me siga. E sabe o que ele disse? Né? Ele ficou triste e ele virou as costas para Jesus. Sabe o que está acontecendo hoje na igreja do Senhor, com os chamados desigrejados? E isso, as pessoas se aproximam de Jesus, eles começam a andar com Jesus, eles fazem, né, seus atos de amor a Jesus, aceita Jesus como Salvador, desce as águas do batismo, assume o ministério, mas com o passar do tempo, e acho que eles acham muito pesado, e aí começam a ter dificuldade de servir o Jesus na obediência, servir o reino de Deus. Então eles começam a ver defeitos que no início da conversão eles não viam. Mas olha só, a palavra de Deus fala que a igreja é um hospital, que o Senhor, ele veio para os doentes, não para os sãos, né? Então, nós temos que entender, e o desigrejado sabe muito bem disso, mas como ele tomou a atitude de se afastar de Jesus, ele não quer reconhecer, né, o porquê ele está saindo, mas na verdade ele viu defeitos, né? Ele não aceitou a maneira do seu líder ministrar, do pastor, do bispo, do apóstolo, do profeta, ele não aceitou o irmão A, a irmã B, ele não aceitou as situações de alguém, então ele começa a usar tantos argumentos. Se você quer ver pessoas que têm argumento para não servir a Jesus dentro do templo, é um desigrejado, né? Ele sempre vai apontar 1000 defeitos, mas não reconhece as suas falhas, né? Um desigrejado, ele se posiciona como um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, que não precisa mais da casa de Deus, mas o próprio Jesus, em muitas passagens bíblicas, ele nos orienta para a gente congregar no templo do Senhor, para a gente ir à casa de oração, servir o Senhor com alegria na casa dele. Não devemos morar 24 horas dentro da igreja, mas devemos sim celebrar com júbilo ao Senhor e ir na casa dele, né? E é muito maravilhoso a gente ir à casa do Senhor, né? Os Salmos diz, né? Alegrei-vos como quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E por que agora eu tenho que deixar de ir à casa do Senhor? Por que as pessoas, para se afastar da igreja, têm que se escorar na falha de alguém? Se você falar com 99% das pessoas que se posicionam hoje como desigrejado e não quer ser, é porque isso eles não aceitam essa posição, todos dizem: não, eu não preciso ir na igreja para adorar Jesus, eu não preciso ir na igreja para fazer minhas orações, eu não preciso ir na igreja para cantar meus louvores, mas
Isso a gente tem percebido com muitas pessoas à nossa volta, que esse processo que eles dizem que não precisa estar na igreja para andar com Jesus, é uma questão de um tempo. Os primeiros dias, as primeiras semanas, uma pessoa que se afasta da casa de Deus, ela não tem a mesma força para buscar Deus. Por quê? Porque quando Jesus apareceu aos seus discípulos em João 14, para dizer: eu vou para a casa do meu pai, mas não vos deixarei órfão, vou preparar o lugar. E depois ele cita essa palavra, dizendo que enviarei a vocês o Espírito Consolador, que o mundo não conhece. Então Jesus está dizendo o quê? Que o Espírito Santo de Deus, ele está agindo e vai sempre nos ajudar dentro da casa. Porque como que o Espírito Santo vai andar com uma pessoa que se afastou da casa de Deus e voltou nas práticas antigas? Porque é isso. Não estou julgando aqui, dizendo que é radicalizando, que são todas as pessoas. Mas uma boa parte das pessoas que se posiciona como desigrejado e sai da igreja porque, ou pelo motivo, que não está feliz com alguém na igreja, e aí julga que todas as igrejas são iguais, não procura outra igreja para congregar, ela tem esse argumento, que vai continuar orando em casa, que vai ler a Bíblia em casa, que vai louvar em casa, mas com o passar do tempo, o que essa pessoa começa a fazer? Ela começa a praticar as práticas antigas do velho homem. Então, na verdade, ela deixa o novo homem, a nova criatura para trás e veste de novo, né, as vestes do velho homem e começa com o período, com o passar do tempo, praticar as mesmas coisas da onde Jesus já tirou. Jesus tirou você, a pessoa ali, das mazelas, das atitudes do velho homem, tirou de um vício, tirou de uma depressão, de uma ansiedade, de um relacionamento de briga, de um relacionamento de tristeza, de angústia. Jesus curou a pessoa para ela servir ela com alegria, e isso aconteceu no início da conversão. E aí passou o tempo, a pessoa se afasta, se foge da casa de Deus, entrega seus ministérios e deixa de congregar, e o que acontece? Ela volta às práticas antigas. Então, aquele que bebia, começa a beber aos poucos, e no final já está bebendo tudo de novo. Aquele que fumava, que conseguiu vencer o tabaco, o vício do cigarro, volta a fumar novamente. Infelizmente, aqueles que andavam por caminhos que não agradam a Deus e que tinha conseguido sair desses caminhos, volta novamente a andar nesses caminhos. E aí vem me dizer que serve a Deus longe da igreja? Como que se você vai servir a Deus fazendo as práticas daquilo que você conheceu na palavra que não agrada a Deus? Então não podemos confundir, sabe? Assume, né, a sua responsabilidade sem culpar o ser humano que está ali na igreja lutando para sobreviver. Entendeu? Então, isso que acontece, as pessoas se afastam de Deus, culpam o ser humano por estar ali, que na verdade você precisa ver também. Por que você foi para a igreja? E quando você foi para a igreja, eu tenho certeza que você disse várias vezes: eu faço para Deus, eu faço para Jesus, eu quero reconhecimento de Jesus, o meu negócio é adorar Jesus, eu canto para Jesus, eu prego para Jesus, eu sirvo para Jesus, e tudo para Jesus, né? Então, Jesus era o caminho, a verdade e a vida para você. Aí, quando você sai da presença de Deus, você culpa alguém, então você não estava lá por Jesus, porque se você vai para a igreja para servir Jesus, você não pode sair da igreja por causa das falhas, da ignorância, da arrogância, do orgulho, do pecado de qualquer ser humano, porque não foi Jesus que errou. Talvez você viu erros do ser humano, você viu pecados, e você falou: estou saindo, melhor eu voltar para o mundo. Por quê? Você viu o pecado do homem ou de Jesus? Então, Jesus não pecou. Jesus, eu tenho certeza que ele não te deu nenhum motivo para você sair da casa dele, para você se comportar como o jovem rico, né? Agora, talvez você está aí se defendendo, está com raiva, mas essa é uma verdade. E a palavra de Deus, a verdade tem que ser dita. Você gostando ou não, a gente tem que
dizer. Agora, o que foi que Jesus pediu para você que você achou muito, que te entristeceu? Foi perdoar? Será que você deixou de ir na casa de Deus porque Jesus, através do Espírito Santo, falou para você? Perdoa a ofensa dele, perdoa a ofensa dela, libera perdão, se humilha, seja um servo obediente, aceita o não hoje para você receber o sim amanhã. Isso foi muito para você? Por que você saiu da igreja? Por causa do Pedro, por causa da Maria, por causa do Joaquim, por causa do pastor, por causa do levita, por causa de quem? Por causa de Jesus que não foi. Então ainda é tempo. Se você está afastado dos caminhos do Senhor e está ouvindo essa palavra, ainda dá tempo de você se posicionar e se comportar como filho pródigo. O filho pródigo, na sua arrogância, querendo desfrutar da sua herança antes do tempo, ele pediu a sua herança para o seu pai e foi embora. Mas ele se arrependeu a tempo. Ele diz: pequei contra o céu, pequei contra o meu pai, vou voltar e vou me redimir. Então se arrependa ainda hoje de você ter abandonado Jesus, que deu a vida dele na cruz por você. Se arrependa hoje por você ter virado as costas para Jesus por causa do pecado de alguém dentro da igreja, porque você ficou revoltado, ou porque algo que você tanto almejava não aconteceu no tempo que você queria. Mas o tempo não cabe a nós, o tempo da promessa cabe a Deus. E se você não teve paciência, volte, se reconcilie com o Pai, sabe? Volta a servir Jesus, volta a servir o reino de Deus, se entrega novamente para Ele enquanto que é tempo e saia dessa vida de desengrejado que só está te afastando de Deus. Será que você não percebe que quando você estava na igreja, sendo dirigido pelo Espírito Santo e pela santa palavra de Deus que era direcionada a nós, você conseguia vencer o vício da bebida, do cigarro, da briga, do orgulho e tudo mais? Olha o que você, como desengrejado, está fazendo com a sua vida. E eu não tenho nada a ver com a sua vida. O próprio Jesus deixou o livre-arbítrio para você escolher, mas faça a escolha certa, meu irmão, minha irmã. Volte para a casa do Pai e para de se colocar pessoas como obstáculo, porque no grande dia, no que vai chegar e está chegando, porque Jesus está voltando com tudo que está acontecendo, Jesus não vai demorar para voltar, meu irmão. E o grande dia vai chegar para mim e para você. E Jesus vai perguntar para você o porquê que você deixou de ir na igreja. E eu tenho certeza que ele não vai aceitar essa desculpa que você vai dar, porque você vai dizer que você saiu por causa do Joaquim, por causa da Maria, por causa do pecado do pastor, por causa do pecado do profeta. Jesus não vai aceitar essa desculpa. Sabe por quê? Porque você foi comprado, não foi por prata, não foi por ouro, mas você foi comprado pelo sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz, por amor a você, por amor a mim, por amor à minha família, por amor à sua família. Então reflita, pense bem e volte para Jesus enquanto que é tempo. E não permita que o espírito do jovem rico domine o seu coração e a sua mente. Mas volte para Jesus hoje, sabe? Abandone essas desculpas que você não consegue mais na igreja, que você não se sente mais bem na igreja. Como assim você não se sente bem na igreja? Se é a casa de Deus, sabe? Como assim você não consegue mais sentir a presença de Deus dentro da igreja? Agora, olha aqui, se você não consegue sentir a presença de Deus dentro da igreja, aí na boate você não vai sentir a presença de Deus. No rodeio você não vai sentir a presença de Deus. Na mesa de bebida você não vai sentir a presença de Deus. Usando droga, fumando cigarro e fazendo o que não agrada a Deus, que você não vai sentir a presença dele mesmo. Então, se você quer voltar a ter uma aliança com Deus, volte para a casa dele. Procure uma igreja. Procure uma igreja, sabe? Procure uma igreja. Recomece. Mas recomece na casa de Deus, que é onde é o lugar que você nunca deveria ter saído. E você que está firme na igreja, está pensando em desistir, está pensando em sair, porque você está se sentindo machucado ou ofendido, não cometa esse erro.
porque lá fora você não vai suportar as tentações do seu passado, que elas sim vão estar lá para te receber. Sabe quem vai ser as primeiras pessoas que vai estar lá fora para te receber quando você sair da casa do Pai? O seu passado. É isso mesmo. Tudo que você fazia de errado, que Deus te libertou, é os mesmos espíritos que vai te receber quando você sair lá fora e vai querer te enganar novamente, vai querer te aprisionar novamente, e você vai voltar a ser um escravo da carne, um escravo da humilhação, sabe? Então, não queira voltar, mas fique firme na casa do Senhor, porque aquele que prometeu para você, ele é fiel e verdadeiro e justo para cumprir a promessa. Tá difícil? Fique firme com Jesus. Não tá suportando a perseguição? Fica firme com Jesus. Tá passando por um momento de crise? Fique firme com Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele diz que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, procura ele. Eu tenho certeza que ele está na igreja, na casa do Senhor. Então, procure a casa de Deus. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal e envie para o seu amigo. Abraço do Pastor Isnaldo.